O Brasileirão tem novo líder e também tem gente grande, muito grande na zona de rebaixamento. Fala galera do UOL Esporte, eu sou o Igor Siqueira, repórter do UOL, e este é o balanço da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fim de semana reservou jogos aí interessantes, algumas situações peculiares, mas bem marcantes também, e na tabela o Botafogo ultrapassou Flamengo e Bahia e agora está no topo, é o primeiro colocado, depois da vitória por 2-1 sobre o Grêmio. O mando era gremista, mas a maioria da torcida era alvinegra, porque a partida foi lá em Cariacica, no Espírito Santo, né? O Grêmio vendeu o mando de campo, está nessa situação em que, por enquanto, não tem a sua casa à disposição. E também outra notícia ruim para o Grêmio é que o time do Renato Gaúcho entrou na zona de rebaixamento. Mas aí tem uma ressalva depois dessa derrota por 2-1, é que o Grêmio ainda tem 2 jogos a menos do que a maioria dos times nesse Campeonato Brasileiro. Olha aí só como é que foram os gols de Grêmio 1, Botafogo 2 pela 9ª rodada do Brasileirão. O Botafogo só virou líder porque Flamengo e Bahia empataram nessa rodada e olha que os dois times saíram de situações muito complicadas e poderia ser ainda pior para eles, né? Para os dois times. Cheios de desfalques e sem Tite, o Flamengo encontrou o gol contra o Atlético Paranaense só no último lance, lá aos 53 do segundo tempo, um gol que evitou a derrota rubro-negra lá em Curitiba. E o Bahia saiu de um buraco profundo aí, porque estava perdendo por 2-0 para o Criciúma e conseguiu encontrar o empate aí por 2-2. Olha só como é que foram os gols aí desses dois jogos. Também teve um clássico paulista muito disputado, interessante, hein? Corinthians e São Paulo, 2-2 na Neoquímica Arena, um jogo de idas e vindas, alternativas, golaços, um jogo muito interessante. Teve gol de Lucas Moura, teve gol de Igor Coronado, e especialmente rolou uma defesaça do Carlos Miguel, o goleiro Carlos Miguel, que mudou, claro, a história do jogo. Se ele não tivesse atuado ali de forma tão impressionante, teria sido uma vitória do São Paulo. Esse pontinho foi precioso para o Corinthians, porque aí o time conseguiu terminar fora da zona do rebaixamento. Olha só como é que foram os lances desse jogo.
A pressão sobre a turma lá de baixo está altíssima mesmo nesse início de campeonato. Teve muito time desesperado que ganhou nessa rodada. O primeiro deles foi o Vitória, que não tinha nem ganhado um jogo sequer nesse Brasileirão e conseguiu fazer 2-1 sobre o Internacional. Um jogo super emocionante que foi decidido por um pênalti marcado lá nos acréscimos no último lance da partida. E aí o Vitória conseguiu o primeiro triunfo neste Campeonato Brasileiro, fazendo 2-1 sobre o Internacional. E teve mais gente lá de baixo, né, da parte de baixo da tabela, que está reagindo, mostrando serviço, que é o Cuiabá, que fez 5-0 em cima do Fortaleza hoje, uma goleada espetacular sobre o Fortaleza. Não sei se a gente já está podendo chamar de novo o Cuiabá de Cuiabáier, né? Fazendo a trocadilho aí com o time Bayern de Munique. Mas olha só, detalhe que teve um gol incrível, uma falha absurda, bizonha, bizarra do goleiro João Ricardo do Fortaleza, e a gente vai olhar os principais gols e principais lances dessas partidas a partir de agora.
teve ainda o Atlético Goianiense, ganhando do Fluminense de virada no Maracanã, com gol também no último minuto. Felipe Melo, esquentadinho, perdeu a paciência e as estribeiras aí com o assessor de imprensa do Atlético Goianiense, empurrou o assessor de imprensa durante a comemoração do segundo gol, causou uma confusão danada na saída de campo e, claro, foi expulso pelo árbitro nesse minuto final da partida contra o Atlético Goianiense, uma derrota em que Fernando Diniz foi vaiado e tudo, xingado também por conta desse mau desempenho do Fluminense, que está na zona do rebaixamento. O STJD já está preparando a denúncia aí contra o Felipe Melo, que ele vai poder ser suspenso aí se for condenado, e essa pena por agressão pode ir de 4 a 12 jogos. Olha só o que pode acontecer com o Felipe Melo. Dá só uma olhada como foram os gols e o empurrão do Felipe Melo nesse jogo aí, Fluminense e Atlético Goianiense.
E se esse lance aí do Felipe Melo foi um dos mais feios da rodada, acho que foi o mais feio da rodada, o Elinho do Red Bull Bragantino fez exatamente o contrário. O cara deu uma caneta, fez um golaço de cobertura, sem querer, mas foi golaço, e golaço merece ser aplaudido. Olha só como é que foi esse lance absurdo, sensacional, na vitória do Red Bull Bragantino sobre o Juventude por 2-1 lá em Bragança Paulista. Depois de tudo isso, olha só como é que está a tabela do Brasileirão. O Botafogo é líder com 19 pontos, o Flamengo é vice-líder, está em segundo com 18 pontos, empatado ali com o Bahia em terceiro também com 18 pontos. O Atlético Paranaense está com 17 pontos em quarto, e em quinto tem São Paulo, em sexto o Bragantino, os dois aí com 15 pontos. O Palmeiras momentaneamente está em sétimo com 14 pontos, também a mesma pontuação do Cruzeiro, que está em oitavo, e o Atlético Mineiro está em nono com 13 pontos. O Internacional fechando a primeira metade da tabela com 11 pontos. Na segunda metade da tabela, o Juventude está em 11º com 10 pontos, Fortaleza é o 12º também com 10, o Atlético Goianiense é o 13º com 8 pontos, Cuiabá, Vasco e Corinthians aí 14º, 15º e 16º, todos com 7 pontos, e na zona de rebaixamento, o 17º colocado é o Grêmio, com 6 pontos, a mesma pontuação de Criciúma, 18º, Fluminense, 19º, e do Lanterna, o Vitória, 20º colocado. Para a rodada ficar completa, essa nona rodada, ainda falta um jogaço entre Atlético Mineiro e Palmeiras, lá em Belo Horizonte. E sabe quem não vai para o jogo? Pois é, o Dudu não vai, Dudu do Palmeiras, entrou em acordo aí com a diretoria para não ir para esse jogo, porque está envolvido nesse vai, não vai, nessa negociação aí, até surpreendente com o Cruzeiro. O Cruzeiro já anunciou o Dudu, mas o Palmeiras está dizendo que ainda não, ele ainda tem contrato, então o Dudu é uma novela que vai se desenrolar aí nos próximos dias. No mais, você acompanha tudo com a gente aqui no nosso canal do YouTube, claro, no site do UOL Esporte. Deixa o like aí, galera, compartilha, se inscreva no nosso canal. Um abraço para todos vocês e até a próxima oportunidade, o próximo resumo da rodada. UOL